Bom dia. A palavra de Deus que eu trago hoje neste vídeo está em Ezequiel 37. É aquela passagem que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. É uma passagem muito conhecida e já me foi ministrada de muitas maneiras e de diversas maneiras diferentes. A palavra já falou comigo. E a palavra de Deus é uma palavra viva. Então, se nós sempre nos aplicarmos a estudá-la e a ouvi-la, Deus sempre vai falar com a gente numa interpretação diferente, ou melhor, na interpretação da qual Ele quer. Bom, ontem essa palavra falou sobre mim, de uma maneira, e eu gostava de trazer ela aqui hoje, exatamente para a mesma coisa, para ministrar ela dessa mesma maneira. Então vamos começando a ler aqui o capítulo. Ezequiel 37:1, tá bem? Começa no... Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Vamos só até aqui, só tal dessa. Essa palavra, quando me foi ministrada, me trouxe a seguinte mensagem: profetiza. Foi essa mensagem que me trouxe. E me fez refletir sobre todas as coisas que eu já pensei sobre mim. E comecei a colocar acima disso as promessas que Deus fez para mim. Então essa palavra falou diretamente no meu coração e disse: profetiza. Profetiza todas aquelas coisas que eu te disse. Profetiza. Tenha coragem de profetizar. Aqui nessa passagem, Deus fala com Ezequiel, uma visão. É tudo totalmente o mundo espiritual. E ele diz: profetiza sobre o vale. Mas antes de Ezequiel profetizar, Deus diz qual é as palavras para serem profetizadas. E nada acontece com o vale. Isso tudo porque Deus não está falando com o vale. Deus está falando com Ezequiel. Então, logo após Deus falar com Ezequiel, Ezequiel tem coragem de profetizar. É que as coisas acontecem da maneira como foram profetizadas. E é isso que eu quero trazer para aqui. Profetizem. Profetizem as palavras que Deus te deu. Profetizem. Profetizem a cura. Profetizem. Se Ele vos disse que teria um casamento, profetize. Se Ele disse que haveria prosperidade, profetize. Se Ele disse que haveria saúde, profetizem. Profetizem aquela palavra da qual Ele entregou na vida de vocês. Todo esse tempo que vocês
estão no Evangelho e seguem a palavra, toda essa história, todas as vezes que o Senhor veio diante de vós, Ele entregou uma palavra, profetizem essa palavra. Não é muito fácil quando falamos de um mundo espiritual, porque a Bíblia fala, né? A palavra diz que nós seremos chamados como loucos. O importante aqui é a tua vida espiritual com o Pai. A palavra também diz que é o espírito, a alma e a carne. O corpo, não é? Espírito, alma e carne. É essa a ordem. O espírito, a alma e a carne. Para conseguir profetizar aquelas coisas que o Espírito te disse, você tem que alimentar o teu espírito. É só assim. O espírito, ele é a prioridade na vida, mesmo que a gente não coloque nessa prioridade. O espírito vem antes dos afazeres. O espírito precisa ser alimentado muito antes do próprio corpo. Compreende? O mundo espiritual está acima, a realidade espiritual está acima dessa realidade física que nós vivemos. A ordem é espírito, alma, corpo. Nós precisamos alimentar o espírito. Ele precisa ser alimentado. Se nós não alimentarmos o espírito, e o espírito não se alimenta somente com minutos de devocional por dia, o espírito precisa de muito mais. O espírito precisa de mais tempo do que qualquer outra coisa que nós damos no dia a dia. E eu sei que é muito difícil, quer dizer, muito fácil dizer, muito difícil na prática. Mas se observarmos bem, não é bem assim. O mundo espiritual está dentro da gente, está conosco. Nós podemos a todo momento alimentá-lo, em pensamento, em orações. Nós podemos, todo momento, alimentá-lo. Mas nós também podemos tirar uma fração do nosso dia para nos dedicarmos a isso, à alimentação do nosso espírito. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, e a palavra também é espírito, a palavra é Deus. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, enfraqueceremos. Enfraqueceremos em fé, enfraqueceremos em crenças, enfraqueceremos em espera, em esperança, enfraqueceremos em tudo aquilo que Deus nos prometeu, como se não fosse mais se cumprir, como se Deus fosse homem para mentir. E a gente vê a nossa realidade ir ao contrário daquilo que o Pai falou que nos aconteceria. Mas isso não é culpa do Pai. Isso não é culpa do Pai. Nós não podemos colocar o Senhor nessa posição. Isso é nossa culpa. Nós quem temos uma maneira de servir ao Pai, nós quem achamos que tem que ser desta maneira como nós queremos que seja. E o Espírito Santo de Deus nos diz que nos falta espírito, doação de espírito. E foi isso que a palavra disse para mim. Essa palavra disse para mim. Ezequiel só teve coragem de profetizar diante daquele vale com aqueles ossos todos, e depois diante daquele vale com aqueles cadáveres todos, para poder profetizar o Espírito e eles se levantarem como um exército. Ezequiel só teve coragem de profetizar porque o teu espírito estava saciado. Ele conseguia ter um acesso direto ao Pai, ele conseguia escutar o Pai com clareza, ele conseguia obedecer aquilo que lhe foi mandado pelo Pai. Ezequiel tinha uma vida espiritual forte. Então ele tinha discernimento sobre o que fazer. Ezequiel não precisava estar num único lugar para poder conseguir alcançar o Pai. Ezequiel tinha uma vida espiritual com o Pai. Então ele o alcançava em qualquer lugar, de qualquer lugar. E é isso que Deus traz na nossa vida, e é isso que Deus ministrou no meu coração, e eu trago aqui essa palavra para alcançar você, mas também falo para mim, sempre, o nosso espiritual tem que estar acima de todas as coisas, é o nosso espiritual. Sem o nosso espiritual, a gente não vence essas batalhas. As batalhas físicas existem, mas antes delas existirem, as espirituais existem também, e tudo que é espiritual não é fraco como a gente imagina. Não é do modo eu não enxergo, não me faz mal, eu não vejo, não tem força sobre mim.
É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. As palavras nós também não vemos. Nós também não vemos as palavras, mas elas são tão reais quanto a minha imagem, quanto o meu rosto aqui. Tudo o que eu digo é tão real quanto o que eu pareço. As palavras também estão no espiritual, no mundo espiritual, na realidade espiritual. Então, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Nós temos que alimentar o nosso espírito do Pai, orar mais, santificar mais, jejuar mais, cuidar mais da obra do Pai para conosco. No vídeo anterior eu falei sobre a passagem de Gênesis, do anjo Gabriel que visitou Maria, e a maneira como Maria servia ao Pai. E logo diante daquela notícia disse: seja feita a vontade. E a mensagem foi para deixar Deus servir-se de nós, e não nós apenas servirmos uns dele. Aqui é a mesma coisa. Deixar Deus servir-se de nós, trazer para nossa rotina cotidiana, essa alimentação de espírito é muito importante. É tão importante quanto agradecer pelo dia. É tão importante quanto pedir ajuda na hora da dificuldade. É tão importante quanto apenas pedir algo que é um sonho. É tão importante quanto, é muito importante. Sem a vida espiritual, a gente não alcança essas obras maravilhosas que o Pai prometeu para nós. Temos que vigiar e tomar cuidado com as coisas que Deus prometeu, e depende de nós, da nossa posição, nós nos posicionarmos para que venha acontecer. Porque senão a gente vai estar sempre colocando tudo a cargo do Pai. Ele é o Deus de promessa, com certeza, não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E se ele disse que vai fazer e até hoje não tem feito, qual é a tua posição? O que você está resistindo? Em que parte você está dificultando? Se o teu espírito estiver alimentado, a tua sensibilidade é muito maior. A tua sensibilidade é muito maior. E eu tô dizendo isso e ministro isso para mim mesma. Quanto mais alimentarmos o nosso espírito, a nossa sensibilidade, a voz do Pai será maior. E junto disso vem todas as outras coisas. Primeiro, o reino dos céus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que diz a palavra também. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino espiritual também. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa é a mensagem que eu quero dizer hoje, que eu quero deixar hoje, no livro de Ezequiel. Sobre a maneira como Deus pediu para que Ezequiel profetizasse diante daquela imagem toda, diante de tudo aquilo que estava acontecendo naquele vale, e Ezequiel sozinho no vale, fisicamente. Mais uma vez, o físico e o espiritual são coisas totalmente diferentes. Elas estão juntas, mas o espiritual vem primeiro. Ok? E só por ter o espírito tão alimentado que Ezequiel, diante de toda aquela imagem, não deixou de profetizar. Ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz do Pai. E só depois de Ezequiel profetizar, porque Deus não falou para o vale, Deus falou para Ezequiel. Só depois de Ezequiel profetizar é que as coisas vieram a acontecer no vale. Este vale pelo qual você está andando ao redor, para o qual você está olhando e vendo e pedindo, e nada muda, mesmo Deus falando que vai mudar, aqui está a posição de hoje, para essa sua questão, para esse seu vale. Deus falou sobre você, Deus falou para você, você profetiza o vale. Profetize no vale aquilo que Deus te falou. Tenha coragem de profetizar aquilo que o Pai falou.
Alimenta o teu espírito e a tua sensibilidade será muito maior. A tua força será muito maior, a tua coragem será muito maior. Acima de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém.